Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o meu PIBIC, feito na área da sociolinguística, sobre a negação no português do DF, um estudo variacionista. Primeiramente, nós sabemos que existem 3 tipos de negação no português brasileiro. A negação pré-verbal, a dupla negação, a negação pós-verbal. E as 3 são usadas no nosso cotidiano. Nós temos, por exemplo, eu não sei não, e eu sei não. Eu vou explicar a diferença dessas duas. Em outras línguas, por exemplo, nós temos mais de um advérbio para negação. Por exemplo, em alemão, ich gehe nicht in den Kino, ich habe kein Auto. Nicht é usado para negar gehen, negar verbos. E kein é usado para negar auto, negar substantivos. No caso, essa primeira frase significa eu não vou ao cinema, e a segunda significa eu não tenho um carro. Em mandarim, nós temos wo wu chi rou e wo meiou chi. Eu não como carne e eu não tenho um carro. O advérbio bu nega o verbo chi, que significa comer, e o advérbio mei nega o verbo yo, que significa ter. Então, essa pesquisa tem um objetivo duplo. Primeiro, ela vai caracterizar a negação, esse fenômeno sintático, e segundo, ela contribui para o projeto Valco, que busca analisar a variação linguística no centro-oeste brasileiro. Existem vários fatores que influenciam a negação. O primeiro deles é a geografia. Na região norte e nordeste, por exemplo, temos a predominância da dupla negação e da negação pós-verbal, enquanto no sul, a frequência de negação pré-verbal é maior. Por exemplo, em Fortaleza, 99,4% de negação pré-verbal. Mentira, em Porto Alegre, a negação pré-verbal é de 99,4%. Em Fortaleza, é de 80%. Existe também uma diferença semântica ou pragmática. Observe o exemplo. Você desligou o fogão? Não desliguei, não. Nossa, não desliguei o fogão. Ou seja, no primeiro caso, nós temos uma informação que foi citada anteriormente. Não desliguei, não. Por isso a dupla negação. Aqui nós temos, nossa, não desliguei o fogão. A informação é citada pela primeira vez, por isso se usa a negação pré-verbal. Temos também o ciclo de Jespersen, que vale para a mudança linguística. Esse ciclo aconteceu com o francês. Por exemplo, observe essa frase, eu não falo inglês. Je ne parle anglais, francês antigo, a gramatical nos dias de hoje. Je ne parle pas anglais, francês padrão contemporâneo. Je ne parle pas anglais, francês coloquial contemporâneo. Ou seja, a primeira frase se valia apenas do advérbio ne. Depois se adicionou o pas com uma ênfase, algo como eu não falo coisa alguma, eu não falo nada. E hoje em dia nós temos o pas sem o ne. E a primeira negação que era usada séculos atrás é a gramatical nos dias de hoje. Esse ciclo não aconteceu com o português. O português está agora num nível intermediário, né? Quando as 3 formas são possíveis. E esse ciclo aconteceu totalmente com o francês, como nós vemos aqui. Nós vemos aqui a frequência da negação. Ela é mais comum no período simples. Formas mais curtas, frases mais curtas, acabam tendo uma frequência maior da negação pós-verbal e dupla negação. Além disso, a negação pré-verbal acontece quase 90% das vezes em frase afirmativa, mas só 75% das vezes em frase interrogativa. A gente vê como a frase interrogativa tem o uso maior da dupla negação. Fora isso, ela é mais comum no caso do sexo feminino, no caso da negação pré-verbal, especificamente. E no sexo masculino, ela é menos comum. Além disso, ela é mais comum, a negação pré-verbal, em crianças menores de 10 anos. Com maiores de 10 anos, tem o maior uso da negação pós-verbal, é a dupla negação. Então, basicamente, o total, vamos aqui, 84,4% negação pré-verbal, negação pós-verbal 3,1%, dupla negação 12,5%. Esses dados se aproximam das cidades do Nordeste, o que pode ser explicado pela grande frequência de imigração nordestina no Distrito Federal. Então é isso, muito obrigado, até a próxima.